de pedir que vocês, por gentileza, mantivessem os microfones no mudo e que ao final da apresentação, se você tiver alguma dúvida, a gente vai estar liberando para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Portanto, papel e caneta na mão, anotem todas as suas dúvidas que você tiver durante a apresentação e ao final a gente vai estar tirando as dúvidas de todos vocês, beleza? Então, primeiramente, muito boa noite a todos e bem-vindo à US Donation. Pessoal, o US Donation é um sistema de ajuda mútua, onde o objetivo é ajudar e ser ajudado, tá? Eu gosto muito desse tipo de negócio, me chama muito a atenção, justamente por ser um negócio onde as pessoas já vêm com uma mentalidade bacana, já vêm com uma mentalidade aí de realmente estar ajudando outras pessoas e ser ajudado em retorno, tá? É um sistema automatizado dentro da blockchain, ou seja, é um smart contract, o que nos traz bastante segurança. Para quem não sabe o que é um smart contract, smart contract ou contrato inteligente é um nome dado à linha de código que é adicionada dentro da blockchain, ou seja, é uma programação adicionada dentro da blockchain, o que faz com que ela seja pública e executável. Então, você consegue executar aquela programação através da interação dentro do contrato, ou seja, de enviar o que o contrato pede, né? Então, isso nos traz bastante segurança, justamente por ser dentro da blockchain, né? Não tem como ser mudado e é algo público. A gente pode estar ali verificando sempre as transações, a gente tem acesso a essas informações. E o sistema não tem intermediários ou é controlado por administradores, tá? Então eu gosto muito desse tipo de sistema. Vale muito a pena a gente participar de sistemas assim, tá? Diferentes de sistemas centralizados, né? Onde tem você fica preso a uma data de saque, tem que pedir saque, tem que esperar alguém realmente realizar o pagamento para você, etc. Aqui não, aqui tudo acontece de forma automática, beleza? Com ganhos aí de até 500% sobre as suas doações, isso também é um valor bem bacana, bem expressivo. Vamos estar entendendo então como que o sistema funciona. O sistema, gente, ele é dividido em todos os dias da semana, que a gente dá o nome de slot. Então imagina que todo dia da semana é um dia individual, beleza? É como se você recebesse 7 espaços, 7 potes, 7 vasilhas. E o que você faz em uma sempre vai contar para aquele mesmo dia da semana. Então, por exemplo, se você fizer algo na segunda-feira, sempre vai contar para todas as outras segundas-feiras seguintes. Se você fizer alguma coisa no sábado, sempre vai contar para os sábados. E assim por diante. Fechado? Então, a gente tem os dias de forma individual. Então, ele não é um sistema que ele soma tudo o que você faz. Não, ele soma tudo o que você faz naquele dia. Ele não soma os dias, ele não soma as semanas, tá? Isso é muito interessante. Ele sempre vai trabalhar com aquele dia em específico da semana. E você pode estar doando aí até $5.000 por slot ou por dia da semana. Isso é muito importante por 2 motivos. Porque a gente realmente tem um limite, e isso é importante, ter um limite. E 2, esse limite é em dólar. Por quê, Jonatas, que isso é importante? Justamente porque, se imagina se fosse uma criptomoeda convencional, né? A gente trabalha com criptomoeda, mas é uma stablecoin, ou seja, é uma moeda fixada no preço do dólar. Ela vai ficar sempre fixada no preço do dólar. Ela não sobe nem diminui de preço igual as outras criptomoedas. Se fosse, por exemplo, em Ethereum, em BNB ou em Solana, qual seria a dificuldade? O problema é que essas moedas elas sobem e descem de preço muito rápido. E isso não é uma coisa boa. Por quê? Porque o seu valor ele pode estar lá valorizando ou desvalorizando. Às vezes se torna mais caro para entrar, às vezes se torna mais barato. Então não é bacana ser trabalhado com outras moedas, tá? Então acredito que pensando nisso eles já colocaram fixado no dólar para realmente não haver uma oscilação de preço. E, é claro, existe uma diferença aí entre dólar real, dólar euro, dólar ien, simples, existe, mas é uma movimentação muito pequena, tá? Por exemplo,
Hoje, o dólar ele pode mudar tipo de 5,20 para 5,30, 5,15. Então, é uma oscilação muito pequena. Diferente, por exemplo, das criptomoedas, que podem subir 20, 30, 40% num dia só. Então, isso realmente altera muito. Então, sendo uma stablecoin, né, sendo fixado o preço no dólar, traz muito mais segurança e muito mais estabilidade para a gente conseguir fazer parte da comunidade. Sobre o sistema, como é que o sistema funciona na íntegra? Então, a gente tem dois tipos de doações diferentes dentro do sistema, e isso é muito importante que vocês compreendam. A gente tem aqui, quando a gente quer fazer uma doação na aba Slots, tá? Dentro do próprio sistema, a gente tem dois botões diferentes. O primeiro botão, que é o botão da esquerda, é o botão de nova doação. Ele até tem um mais, justamente para diferenciar. Esse botão a gente vai utilizar para quando a gente quiser dar limite para aquele nosso slot. Tá? Esses valores que a gente coloca aqui sempre são os valores doados. Quando a gente coloca um valor doado em um slot, a gente está ativando aquele slot ou está aumentando o valor limite naquele slot. 7 dias depois que a gente utiliza ou que a gente doa valores nesse botão, 7 dias depois a gente pode fazer um compromisso, uma doação de compromisso referente ao valor que a gente tem doado até a semana anterior. Ou seja, se eu doar hoje $100, na próxima segunda eu posso fazer um compromisso de $100. Tá? Então, o compromisso eu sempre vou fazer de 20 até, no máximo, o valor que eu já tenho doado. Então, se eu doei 100 na segunda, na próxima segunda eu posso fazer um compromisso de 100. Posso fazer um compromisso de 120? Não. Não pode fazer valores a mais. Sempre o mesmo valor que você já tem doado. Ah, mas e se antes de fazer o commit, eu fizer uma nova doação? Então, eu fiz doação de $100 semana passada e hoje hoje que é segunda-feira já de novo, eu faço $50. Eu posso fazer um compromisso hoje de 150? Não, você vai fazer um compromisso de 100. Semana que vem você pode fazer de 150, referente aos 50 que você adicionou hoje, tá? Então, sempre a nova doação, a gente está adicionando limite, a gente está adicionando espaço para a gente poder fazer doações de compromisso. Só que a gente sempre tem que aguardar 7 dias de janela para poder realizar o compromisso daquele valor que a gente doou. Beleza? Então, só recapitulando. Nova doação é para eu colocar valores num slot ou eu aumentar os valores que eu tenho naquele slot. O compromisso, gente, eu vou fazer referente ao valor que eu tenho até a semana anterior. E toda vez que eu faço um compromisso, eu entro na fila e recebo. Essa é a principal diferença, tá? Então, sempre que eu fizer uma doação de compromisso, eu vou participar da fila. Quando eu entro na fila, eu vou receber 125%, de acordo com a minha doação de compromisso. Então, se eu coloquei 100 de compromisso, vou receber 125, tá? Que é o 100 de volta e mais 25% em cima. Eu posso entrar na fila semanalmente, sempre fazendo uma nova doação de compromisso, naquele dia que eu já tenho valores doados. E aí eu posso entrar semanalmente, ou seja, se eu doei primeiro na segunda, toda segunda após essa, eu vou poder fazer uma doação de compromisso, entrar na fila e receber, tá? Vou recebendo e vai somando os que eu estou recebendo líquido, ou seja, vai somando de 25 em 25% até somar 500% sobre os valores que eu tenho doado. Então, por exemplo, se eu tenho $100 doado, 500% sobre isso é quanto? 500, correto? Mas se eu aumentar esse valor doado de 100 para 200, os 500% também aumentam. Eles vão de 500 para 1.000, tá? Então, conforme eu também vou fazendo novas doações, ou fazendo juros compostos, a gente vai aumentando o valor que a gente vai estar podendo receber até alcançar os 500%. Fechado? Muito interessante. Então, o sistema é bem simples, pessoal. Eu dou num dia da semana, eu fazendo isso, eu libero aquele dia da semana para eu fazer doações de compromisso nas semanas seguintes, e eu fazendo doações de compromisso,
eu recebo 125% pelo menos, tá? Bom, requisitos e as filas diferentes que a gente tem. Então, temos aqui 4 filas diferentes. Cada uma tem um requisito diferente, tá, pessoal? A fila 1, que é a fila que vai pagar 125%. Eu preciso fazer alguma coisa para poder participar? Você só precisa fazer a sua doação de compromisso. Fora isso, você não precisa fazer mais nada. Não precisa indicar ninguém, não precisa ter valores mínimos. Você somente fazer a sua doação de compromisso já vai estar participando dessa fila. Vai entrar semanalmente nela, sempre fazendo uma doação de compromisso, e vai receber 125. Fechado? Apenas isso. Fila 2 é uma fila que ela vai pagar até 130%. Como que eu faço para participar dessa fila? Para participar dessa fila já tem alguns requisitos. O primeiro deles é ter 2 amigos diretos a você. Tá? Indicar 2 pessoas. E ter um mínimo de doação de compromisso em 7 dias em Strake. O que seria o Strake? Vou explicar para vocês. O Strake, pessoal, é nada mais nada menos que a tradução dessa palavra, né? Vamos traduzir aqui. A palavra Strake, ela quer dizer em sequência ou consecutivos. Só que o sistema conta esse consecutivo de uma maneira diferente. Ele não conta dia após dia. Por exemplo, você fez na segunda, você fez na terça, você fez na quarta, independente do horário. Não. Ele vai ser uma maneira diferente. A hora que você fizer o seu compromisso, você vai marcar aquela hora. Então, por exemplo, vamos dizer que eu fosse fazer agora 7h20 da noite. Tá? Fiz o meu compromisso 7h20. Hoje é uma segunda-feira. Na terça-feira, para contar como Strake, eu tenho que fazer até mais ou menos 7h20. Eu tenho que fazer antes. É uma janela de 24 horas. Tá? Então, o Strake, ele conta uma janela de 24 horas de um compromisso para o outro. Por questão de segurança, faça 5 minutos de antecedência. Então, por exemplo, se hoje eu fiz às 7h20, amanhã, que é terça, eu vou fazer 7h15, na quarta eu vou fazer 7h10, na quinta eu vou fazer 7h05, na sexta eu vou fazer 7 horas, no sábado eu vou fazer 6h55, e no domingo eu vou fazer 6h50. Tá? A hora que eu fizer no domingo 6h50, eu fiz segui essa regrinha direitinho, vai aparecer 7. Se eu já tiver 2 diretos, o número de 1 já muda para 2, e eu já mudo para a fila 2, e a partir daí você já não volta mais para a fila 1. Tá? Você passa a participar da fila 2, e daí por diante você continua sempre participando na fila. Beleza? Então é assim que funciona o Strake. Você tem que ter doações de compromisso todos os dias, feitas com uma janela de 24 horas entre uma e outra. A fila 3, ela é uma fila que paga até 135%. Para participar dela, você precisa indicar 10 amigos diretos a você e ter um mínimo de $250 em doação de compromisso em Strake por 7 dias. Fechado? Então, ao invés de só ter as doações de compromisso, elas têm que ser de um mínimo de 250 durante 7 dias em Strake. E você ter 10 diretos para poder passar para a fila 3. Fila 4, uma fila que ela também vai pagar 125%, mas ela vai pagar de uma forma mais rápida. Para participar dela, você precisa doar 5% a mais do valor da sua doação de compromisso normal. Ou seja, se eu estou doando toda semana $1.000, por exemplo, se eu quiser participar dessa fila, eu vou doar 1.050. E vou receber quanto? 125% em cima de 1.000, ou seja, 1.250, tá? Não é em cima de 1.050, em cima de 1.000, beleza? E como que eu faço, então, para eu conseguir receber os valores máximos na fila 2 e na fila 3? Para isso, você vai utilizar dos seus bônus de indicação. Já que um dos requisitos é que você indique pessoas, você também vai receber um valorzinho a mais sobre isso. Tá? Então, a gente vai receber 10% do nível 1,
4% do nível 2, 2% do nível 3 e 1% do nível 4. Esses bônus, pessoal, é importante vocês entenderem que eles vão ficando acumulados no seu painel e você vai receber eles de acordo com a sua participação na fila 2 e na fila 3, tá? Então, vamos dar um pequeno exemplo. Vamos dizer aqui que eu indiquei o Humberto e a Sofia, cada um com $1.000. Vou receber 10% de cada um, ou seja, $100 de cada um, tá? Então, eu tenho $200 acumulado no meu dashboard. Agora, vamos imaginar que hoje eu vou participar da fila 2, né? A fila que ela paga até 130%. Eu vou participar da 2 com $1.000 de doação de compromisso. Quanto que eu vou receber? Vamos lá. 1.250 já vai ir automaticamente, porque toda a fila paga no mínimo 125%. O restante, o sistema ele vai fazer um cálculo. Ele vai ver quanto que é 5% do valor que você doou. Então, se você doou $1.000, 5% são $50. Então, ele vai puxar dos 200 que você tem disponível, ele vai tirar $50. Você vai receber 1.300 e vai ficar acumulado ainda no seu painel $150 para as próximas vezes que você participar na fila. Agora vamos imaginar que ao invés de ter 200, eu tinha apenas $20. O que vai acontecer? Quanto que eu vou receber? Você vai receber 1.270, porque você não tem 50%, você não tem $50 para receber 5% a mais. Então você vai receber referente àquilo que você tem disponível de bônus. Tá? Então são dois critérios. Você vai receber de acordo com o valor que você está doando e o valor que você tem disponível de bônus. Eu achei essa lâmina muito interessante. Quando eu conheci o negócio, essa lâmina realmente foi o que me convenceu de que o negócio era bom e sustentável. Por quê? Porque eu já participei de outros negócios, outros tipos de comunidades também, que existia a possibilidade de você doar e indicar pessoas e receber essa indicação sem limite. E isso gera um problema muito grande. Por quê? Imagina só, a pessoa lá entra com $20, indica algumas pessoas, a gente não está tirando esse mérito, porém ela começa a receber aí 10, 15, $20.000 e ela não doa nenhum percentual desse valor, ela só retira do sistema. Isso não é sustentável em nenhum lugar do mundo, por mais que a pessoa esteja trazendo movimento. Tá? Aqui na US Donation, você pode receber bem por indicar? Pode, claro que pode. Porém, você precisa também estar participando de forma ativa. Se você não estiver participando e doando de forma ativa, você não vai receber valores muito expressivos. Por exemplo, se eu tivesse feito esse mesmo exemplo, só que em vez de ter $1.000, eu tivesse apenas $20, eu iria receber esses 200 de um em $1. Então, eu ia ter que participar da fila 200 vezes com $20 para poder receber esses $200 aqui. Olha que fantástico. Então, o sistema, querendo ou não, ele incentiva a gente a fazer o juros composto e estar participando de forma ativa para poder estar usufruindo dos bônus. E isso só traz mais sustentabilidade ainda para o sistema, pessoal. Doação mínima, $20, acho isso fantástico, um preço bem acessível. Qualquer um pode fazer parte. E temos outros dois pontos muito interessantes que eu só vi na US Donation e que realmente fez com que ela se destacasse. O primeiro deles é a renovação do seu slot. O que acontece com o seu slot quando ele chega aos 500%? Ele vai finalizar, né? Ele vai travar, vamos dizer assim. Porque você já recebeu os 500% sobre aquele slot. Então, se você quiser continuar participando com essa mesma carteira e doando nesse mesmo dia, o sistema pede que você faça uma nova doação, literalmente uma doação integral mesmo para a fila, de 10% daquilo que você já recebeu. Então, por exemplo, se eu doei 1.000, 500%, eu já recebi $5.000, correto? Então, o sistema pede que eu literalmente doe 10% desse valor para a fila. Esse valor sempre vai para a fila, tá?
justamente para manter o negócio rodando sempre muito rápido e de forma muito sustentável. Você fez essa taxa de doação de 10%, agora o seu slot ele volta renovado, ele volta zerado, você pode daí voltar a fazer novas doações naquele slot e voltar a fazer os compromissos na semana seguinte. Fechou? Então isso é muito interessante, a opção da gente poder renovar o nosso slot e continuar recebendo. Até porque não faz sentido eu mudar de carteira se eu já tiver indicado algumas pessoas e eu estiver participando, por exemplo, da fila 2 ou da fila 3. Eu não vou querer perder nada daquilo, eu quero continuar com aquela mesma conta. Então eu faço essa doação e volto a fazer minhas novas doações e os meus compromissos. Outra coisa muito interessante que a gente possui dentro do sistema é um incentivo para você fazer os juros compostos. Então, a cada 4 vezes que você participou da fila e você recebeu, ou seja, 4 doações de compromisso, o sistema vai pedir que você faça uma nova doação de 20% desse valor que você já recebeu líquido. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu doei 4 vezes de $1.000, né? 4 semanas que eu fiz o meu compromisso naquele dia e recebi 1.250 em cada uma. Sendo que 250 que foram líquidos, verdade? O restante era dinheiro que eu já tinha de capital de giro. Então o sistema ele vai multiplicar 4 vezes de 250, que são outros $1.000, e vai pedir que eu faça 20% desse valor em uma nova doação. Então eu vou aumentar o meu slot de 1.000 para 1.200. E aí na semana que vem eu vou fazer o meu compromisso e vou receber em cima de 1.200, não em cima de 1.000. Então, eu vou aumentar o valor que eu posso fazer de compromisso e aumentando assim também o valor que eu posso receber. Eu posso fazer esses 200 no outro dia? Pode, desde que você marque o dia que está travado, você pode. Ah, mas e se todos os meus slots estiverem quase no máximo e eu não tiver espaço para poder fazer novas doações de pelo menos 20%? O que vai acontecer? E é aí que eu descobri uma coisa que realmente é revolucionário e vale muito a pena. O que acontece quando você já tem quase todos os seus slots no máximo? O sistema te dá uma opção de você adiantar a primeira doação sua depois que você renovar aquele slot. Olha que interessante. Então, vai aparecer um botão no seu dashboard que você vai poder clicar nesse botão e fazer esses 20% nesse botão. Tá? Todo o valor que você fizer nesse botão, depois que você renovar o slot, ao invés do slot voltar vazio, ele vai voltar com aquele valor que estava dentro desse botão. Olha que fantástico, gente. Eu adianto a minha primeira doação naquele slot. Olha que maravilha. Então, querendo ou não, o sistema ele te prende a continuar participando do sistema, né? De você continuar ativamente participando, fazendo suas doações e recebendo. Então, não só a matemática do negócio é muito boa, como também a psicologia por trás. E foi isso que realmente me convenceu de que valia a pena eu estar me juntando a esse negócio, estar fazendo parte dessa comunidade e também indicando alguns amigos, né? Porque não tem como a gente não indicar. Aquilo que é bom para a gente comenta com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos parentes, não é verdade? Aquilo que é bom para a gente é que a gente quer que também seja bom para outras pessoas. E aí, naturalmente, você vai acabar indicando algumas pessoas justamente por isso, tá? E eu gostei muito desses detalhes do sistema. Realmente foram detalhes que me fez assim parar, analisar e ver que eu não podia ficar de fora, que ia ser algo viralizante, tá? Bom, você só irá fazer a diferença nesse mundo quando começar a ajudar outras pessoas a crescer. Venha ajudar e ser ajudado. Essa é a US Donation, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma tabela que eu criei de projeção de ganhos, para que vocês pudessem ter uma noção da onde você pode chegar com a US Donation, tá? Então vamos lá, vou explicar aqui para vocês. Eu, quando pensei em começar, eu separei, juntei umas moedas aqui em casa,
para ver qual que é o valor que eu ia ter disponível para começar. Eu consegui juntar $760, tá? Por isso que vocês vão ver sempre o cálculo em cima desse valor. Foi o valor base que eu comecei a fazer os cálculos. Então, eu pensei em estratégias. Como que eu poderia fazer para utilizar dos juros compostos, né? Para fazer juros compostos e ter um resultado bem satisfatório. Foi aí então que eu pensei em duas coisas. Bom, primeiro, eu podia abrir um slot, né? E dividir esse valor de 760 por 2. Por que por 2? Para eu ter 380 no slot e 380 na minha mão para pagar as doações de compromisso e poder entrar na fila e receber. Tá? Então é o que eu chamo de capital de giro. Então, falei, bom, vou ficar com 380 de doação, 380 de capital de giro na minha mão. Em 21 semanas, quanto que isso me dá de lucro? Você vai estar recebendo $1.127 por semana e vai ter na sua mão $4.500 de capital de giro. Tá? Eu falei, bom, isso é uma boa opção, né? Só aí já estaria maravilhoso. Imagina, eu começar com 760, depois de 21 semanas, tá recebendo 1.127 por semana. É fantástico. Porém, eu pensei numa outra alternativa que até me agradou bem mais. Que era, eu dividir esse valor por 8, tá? Para ter valores nos 7 dias da semana e ter um valor igual na minha mão para ir poder pagando o compromisso todos os dias da semana. Então, eu dividi esse valor por 8. Eu vi que deu 95. Então, eu ficava com 95 na minha mão e 95 em cada dia da semana. Se eu fizesse isso, e fazendo juros compostos, eu descobri que em 21 semanas eu estaria recebendo $8.750 líquido por semana. Olha o poder do juros composto, pessoal. É maravilhoso, tá? É maravilhoso. Vamos lá, vou explicar para vocês como que eu cheguei naquele valor de 8.750. E não é tão difícil depois que você entende um pouco como essa tabela funciona. Os valores aqui em amarelo é o número de semanas de compromisso, tá? Os valores em azul é o capital de giro na minha mão e também o mesmo valor que eu tenho doado nos slots. Vou até consertar isso aqui para ficar mais fácil para vocês. Bom. E aqui, ó, o valor em laranja é o valor que eu estou aumentando em doação todos os dias naquela semana, tá? Então, vou explicar como que funciona. Então, comecei a primeira semana, eu só fiz doações, certo? Só novas doações. Doei 95, 95, 95, 95, 95 e assim por diante. Chegou na segunda-feira de novo, o que que acontece? Eu vou fazer um compromisso de 95, vai me voltar automaticamente 118,75. Que é 118,75 menos 95 são $23 de lucro, tá? Então 25% deu $23,75. O que eu vou fazer? Eu vou voltar $20,78 em uma nova doação naquele mesmo dia, na segunda-feira mesmo. E como que eu cheguei nesse valor de 20,78? Eu pego o que eu recebi líquido, eu multiplico por 7. Por que por 7? Porque eu vou receber isso todos os dias da semana. Vocês não concordam comigo? Que eu tenho todos os dias da semana com o mesmo valor. Então, eu multipliquei esse valor por 7, deu 166,25. Aí eu dividi esse valor de 166,25 por 8. Por que por 8? Para eu aumentar por igual os meus slots e também aumentar por igual o valor que eu tenho na minha mão de capital de giro. Tá? Então, eu divido esse valor de 166 com 25 por 8. Então, na segunda-feira eu faço isso, coloco 95, recebo 118,75, faço uma nova doação de 20,78. Na terça, mesma coisa, dou 95 em compromisso, recebo 118,75, faço uma nova doação de 20,78. Na quarta, na quinta, igual. Quando chegar na segunda-feira de novo, o que vai acontecer? Na minha mão não tem mais 95, vai ter 115,78. E aí eu vou fazer na segunda-feira 115,78, vai me voltar um valor
né, que multiplicado por 7 dá 202, dividido por 8 dá 25. Então, eu vou pegar, vou receber 144,72, vou colocar de volta em nova doação 25,32. Aí, na segunda, a mesma coisa. Dou em compromisso 115,78, recebo 144,72, faço uma nova doação de 25,32. E aí, continuo. Quando chegar de novo na segunda, eu tenho 141,10 na minha mão. E assim eu continuo, tá, pessoal? O que eu descobri quando eu estava montando essa tabela? Uma coisa muito interessante. Os valores em azul e os valores em verde, eles estão na minha mão toda semana, tá? Eles estão na minha mão o dia todo dia. Porque eu faço o compromisso e já volto automaticamente. Vamos dizer que essa semana eu sei que eu preciso pagar uma conta. E eu estou meio apertado para isso. Eu preciso usar desses valores que eu tenho aqui. O que eu vou fazer? Então, eu já sei que eu tenho que pagar uma conta. Essa semana eu não vou fazer juros compostos. Então, eu vou receber os 474,75 e 25 e não vou fazer nenhuma nova doação. Eu vou somar isso tudo na minha mão. Quando chegar no domingo, eu tenho 663 dólares líquido na minha mão, mais 379,40. Tá? Contanto que eu mantenha esses 379,40 para na segunda-feira continuar pagando os compromissos, eu vou receber de novo 663,98. Por quê? Porque eu estou fazendo os compromissos no valor de 379,40. Então, os valores em verde eu posso usar a qualquer momento que eu queira. O que vai mudar? Vai acrescentar uma semana a mais em eu chegar num teto máximo. Apenas isso. Mas eu posso fazer o juros composto como eu quiser. O sistema só pede que eu faça pelo menos uma vez a cada 4 semanas juros composto. Mas o controle está na minha mão, pessoal. E isso que é o interessante. A maioria dos outros projetos que eu já participei, nunca fiquei com o controle na mão. Sempre tinha que fazer um saque, ficava dinheiro preso, demorava, tinha que esperar uma data específica. Aqui não. Aqui os valores eles estão na sua carteira o tempo inteiro. O tempo inteirinho o valor está na sua carteira. E isso é maravilhoso. Tá? E você vendo aqui os juros compostos, você seguir essa tabela de juros compostos aqui, você vai ver que em 21 semanas você chega ao teto máximo de 5 mil dólares por slot e vai estar recebendo 8.750 líquido por semana. E vai continuar recebendo esse valor por mais 16 semanas quase. Tá? Por que eu vou continuar recebendo? Porque 500% de 5 mil é 25 mil. Então você vai receber 8.750 por semana por mais 16 semanas, até você alcançar o teto. Tá? Isso, pessoal, é fantástico. O projeto ele é muito, muito forte. Jonatas, mas eu posso entrar com menos? Claro que pode entrar com menos. O que vai alterar? O número de semanas para você chegar no máximo. Apenas isso. Tá? Mas, por exemplo, se você entrar aqui com um valor que eu coloquei, um valor menor, 180 dólares, tá? 180 dólares, seria 20 dólares por dia e mais 40 na sua mão para você conseguir fazer juros compostos. Você chega também com 29 semanas. 29 semanas, você chega a 8.750 por semana. Jantas, eu tenho muito pouco valor na minha mão, não tem problema. O mínimo do mínimo do mínimo para você conseguir fazer juros compostos seria 60 dólares. 30 no slot e 30 na sua mão de capital de giro, tá? Você vai fazer isso e você também consegue chegar lá. Demora um pouquinho mais, mas com 39 semanas apenas, pessoal, você já chega a 8.750 dólares por semana. Olha só que maravilha. Esse sistema, pessoal, é fantástico. Fantástico demais. Qualquer um pode chegar lá. Basta você querer fazer os juros compostos e seguir a matemática certinho. Os números não mentem, tá? Isso aqui é matemática pura, não tem erro. É só seguir os números, você vai chegar lá junto também. Agora, eu gostaria de deixar aberto para vocês que têm alguma dúvida, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Não fique acanhado, não fique com medo. Pode perguntar, porque toda dúvida é válida. Às vezes a sua dúvida é a mesma de um outro convidado. E aí a gente já está respondendo todo mundo junto.
vale muito a pena estar respondendo, tá? Então, por gentileza, se você tem alguma dúvida, pode perguntar. Se algum líder também quiser falar alguma coisa, colocar algo que eu esqueci de colocar, fiquem à vontade, pessoal. O microfone está aberto à sala de vocês. Vamos lá, alguém tem alguma dúvida? Opa, Jonathan, maravilha, meu irmão. Parabéns pela apresentação. Até, no entanto, tá o nosso amigo Narciso, nós falou mais cedo, tá aí na live também, entendeu? Maravilha. E se o Narciso estiver na escuta aí, Narciso, se você tiver alguma dúvida, pode tirar aí. Pode fazer a pergunta, viu? Pessoal, não fiquem com vergonha, não. Pode perguntar. Eu quero fazer uma pergunta, Ivanilson. Pode falar, grande Ivanilson. Eu não entendi bem, foi daquele botão lá, que tem um botão de reserva lá, que eu não entendi muito bem. Beleza. Fechado. Vou até fazer aqui para ficar mais fácil. Ó. Quando você já tiver mais de 4.200 em cada slot, tá? Quando você tiver mais de 4.200 em cada slot, vai aparecer um botão lá chamado assim, ó, Unlock Slot. Tá? Vai aparecer esse botão. Esse botão vai aparecer lá por quê? Porque a cada 4 vezes que você fizer, por exemplo, 4.200, você vai fazer 4 vezes 25%, né? Então, vamos lá. Vai ser 25% vezes... Você quer dizer $4.000 e 200, $4.200, né? Quer dizer? Isso, $4.200, tá? Então, 1.050, você vai ter... Em cada slot. Tá? Então, você recebeu aí, ó, 1.050 vezes 4, vai dar outros 4.200, tá? Você teria que colocar, na verdade, 20% aqui, ó, 20% desse valor, isso. Você teria que colocar 840. Está tão pequenininho que eu estou vendo pelo salário, é pequenininho demais. Deixa eu consigo aumentar aqui. Pronto, aumentei a tela. Vamos ver se eu dou um zoom aqui também, vamos ver. Vamos lá. Então, vamos lá. Se você tiver $4.200 lá, 4 vezes que você fez compromisso, você recebeu líquido outros 4.200, correto? Correto. Tá. Aí o sistema vai pedir que você faça uma nova doação de 840. Mas daí não tem espaço aqui. Não tem. Agora estou entendendo. Entendeu? Não tem espaço para o senhor colocar 840. Então, o que o senhor vai fazer? O senhor vai doar esses 840 no botão. O senhor vai colocar ele no botão. E aí, esses 840, o senhor vai poder usar quando o senhor renovar. O senhor fez a renovação, o slot volta. Como é que eu vou preencher esse slot se não tem como preencher ele? Perfeito. O senhor pode fazer. Sempre vai dar os 840. Então, o senhor pode fazer aqui 800 para completar 5.000 e o restante o senhor faz aqui. O senhor faz 40. Entendeu? Só que daí na outra semana, o senhor já tem 5.000, né? 4.200 com 800 dá 5.000. Mais 4 semanas de 5.000, você vai ter que doar 1.000. Não tem espaço. Aí você vai fazer esses 1.000 aonde? Aqui. Aí vai ficar 1.040. Mas no caso vamos chegar em 5.000 zero, né? Não. Quando chegar em 5.000... Aí teve os 4 de 5.000, estou entendendo. Quando chegar a 5.000... Travar, né? Isso. E quando o senhor chegar a 5.000, o senhor vai receber mais 16 vezes. Então, vai travar mais 4 vezes. Então, cada slot, o senhor vai precisar colocar mais $1.000 lá no botão. Entendeu? Entendi. Quando o senhor renovar, o senhor vai ter pelo menos $4.000 lá de reserva para o senhor utilizar como nova doação. Mas, rapaz, isso é bom demais assim, né? Hã? Assim é bom demais, né? O sistema é maravilhoso. É doido, mano. Ele acaba assim, dessa vez eu não abro nunca. Não quebra, exatamente. O negócio não quebra.
Não, e ninguém abre, né? Quem vai cansar de ganhar alguma coisa, né? Principalmente esses valores aí. Quem vai se Não entendi o que cansar? você falou. Quem é que vai se cansar de ganhar dinheiro, me diga? Ninguém. Não, ninguém cansa, rapaz. Quem cansa de ganhar dinheiro? Não cansa mesmo, não. Jonatas, Eu? boa noite. Obrigado, viu, Jonas? Obrigado, viu? Nada, meu querido. Pode perguntar, minha querida. Boa noite, tudo bem? Tudo Eu jóia. estou com algumas dúvidas, e que nem, por Pode perguntar. exemplo, vamos imaginar a primeira doação. Vamos colocar um valor exemplificativo de $500. Vamos Tá. supor, eu coloco $500 nesta segunda-feira, na semana seguinte, recompromisso $500. Perfeito. A proposta da comunidade é 5 vezes mais de lucro, em cima do Certo. 500 ou em cima do $1.000? Em cima do 500. Porque esse segundo 500 aqui, você está colocando e está voltando. Tá, e Tá aí, bom? por exemplo, já que é 5 vezes mais o valor da primeira doação, as doações consecutivas da terceira, quarta, quinta semana fica, então, como sendo a primeira doação Então, sempre tem um haver na casa? Eu estou confusa com isso. Vamos lá. Então, vamos dar nome aos bois, tá? Aqui, quando você faz uma nova doação, a gente chama de valor doado. E o compromisso é para você participar da fila. Tá? Você vai receber 500% sobre o valor doado, não sobre os compromissos. E sobre esse valor doado, está somando o que você está recebendo líquido. Nesse caso, você está fazendo compromisso de 500, está voltando 625. Então, está somando de 125 em 125. Toda semana que você faz compromisso, soma 125. Até dar 500 vezes 5, até dar 2.500. Entende? Olha, eu vou amadurecendo a ideia, mas ainda está um pouco confuso na minha cabeça. E aí, principalmente para quando for fazer composto, né? Que vamos supor que você Então. pega dias consecutivos, né? Segunda, terça, então cada um é uma nova doação. Tá, mas E vamos lá. Separa. Pensa em dias separados. Você não pode pensar somando os dias da semana todos juntos. Sim. Então é separado. Aqui no sistema, ó, se você voltar lá na página Slots, ele tem aqui, ó, Donated, tá vendo? Esse valor aqui que fica em verde aqui primeiro. É sobre esse valor aqui que vai contar os 500%. Você pode reparar que esse valor que está aqui, se você fizer vezes 5, ele vai aparecer bem aqui, ó, limite, e vai aparecer o valor. Esse valor é o valor que você vai receber em dólar, 500%. Ou seja, se eu tenho aqui $100 no donate, ele vai aparecer aqui no limite 500. Aí, se eu aumento isso aqui, ó, de 100 para 200, ele vai aumentar isso aqui de 500 para 1.000. Sim. Entendeu? Então, é só eu ver esses dois valores, o valor que está doado e o valor que fica aqui de limite. Tá? É mais simples do que imagina. Os compromissos, eles não contam para aumentar esse limite de 500%. Tá? O que conta é o valor que você doar. É só os valores que você fizer no botão Nova Doação. Então, se eu estou fazendo juros composto, eu também estou aumentando a quantidade de valor que eu tenho doado. Por isso que o meu limite também vai aumentar. Tá? E aqui, ó, total received, ele fica o valor total que eu já recebi. Então, por exemplo, se eu tiver 1.000 aqui e 200 aqui, eu sei que eu já recebi 200, falta 800 para eu receber. Tá? Não precisa confundir, não. E isso é por slot. Se eu tiver 100 nesse aqui, ó, vai aparecer 500 aqui. Se eu tiver 2.000 nesse aqui, vai aparecer 10.000 nesse daqui. Então é individual. O que eu faço num dia é sempre naquele dia.
Daí, completando 5 vezes mais, por exemplo, no exemplo desse de $500, atingindo $2.500, eu preciso fazer uma doação de no mínimo quantos? Então, quando você alcançar os 500%, você vai precisar doar 10% desse valor para renovar o slot. 10% de $2.500. Isso. Mas eu já adianto para você que você não vai conseguir chegar lá até você ter recebido 25 mil. Por quê? Porque a cada 4 vezes que a gente recebe, a gente não tem que fazer um aumento de 20%. Isso vai fazer com que a gente chegue a $5.000, querendo ou não. Então, a gente vai chegar a $5.000 doado. Entende? Sim, eu estou estudando o sistema aqui, juntamente com o Rocha, aqui com o pessoal de Mato Grosso, estamos amadurecendo para trazer mais pessoas e falar com mais Claro, não, sem dúvida. É propriedade do importante tirar as negócio. dúvidas. É importante entender. E outra coisa, para eu indicar pessoas, aí eu ganho conforme o nível, né, de colocação dentro da rede, do network ali. Esses Isso. valores, eles somam, de indicação, eles vão somar para o ganho de 5 vezes mais? Sim, sim. Eles entram tudo na soma porque você está recebendo conforme o compromisso, né? Então, quando você já tem 2 diretos, ao invés de você receber 25%, você está recebendo 30%. Na verdade, você indicando é uma maneira de você receber mais rápido esses 500%. Ok, então. Obrigada, Júnior. Nada. Mais alguém, pessoal? Alguma pergunta? Aproveita. Vamos lá. Se eu doar $100 no slot de hoje, na próxima segunda eu posso fazer um compromisso num percentual de 20% do valor doado, ou seja, um compromisso no valor de 20%. Éder, você pode, só que você vai receber os 25% em cima de 20%, tá? Então, por exemplo, se você doou 100 e na próxima semana você quer receber em cima de 100, você precisa doar 100. Aí você vai receber em cima de 100. Se você fizer um valor menor, você vai receber 25% em cima do valor menor. Tá? Ah, entendi. Beleza, obrigado. Nada. Mais alguém alguma pergunta, pessoal? Nessa fala sua, nessa resposta sua do recompromisso, a menor ganha o percentual sobre o menor. E caso o recompromisso seja a maior? Não O tem como ganho- fazer recompromisso maior. Não? Não, você só vai fazer recompromisso até o máximo que você tem doado na semana anterior. Então, se você tem 100, você pode doar até 100. Uma pessoa que faz a dos bombeiros. Entendeu? Atrás dessa pessoa. Se eu doei hoje, que é segunda-feira, 100, segunda-feira que vem, eu posso doar qualquer valor de compromisso entre 20 e 100. Só que eu vou receber sempre em cima do recompromisso, não em cima do valor que eu tenho doado. E os bombeiros pediram para a gente agora sair daqui, porque existe deslizamento, e esse lugar aqui onde eu estou é um local de fuga. Se acontecer